Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória deste grande homem, São Bento, fundador do monaquismo, fundador da ordem beneditina, alguém que não teve medo de deixar a própria vida, o mundo e buscar a solidão, como aqueles que naquele tempo já viviam o deserto. O deserto, buscado por São Bento, se torna o local de encontro com Deus. E esse encontro transforma a vida de São Bento e transforma também a vida de toda a humanidade, porque, seguindo o seu exemplo, até hoje muitos homens e mulheres buscam a vida do silêncio, a vida de oração. E a gente aprende que aqueles que vivem a contemplação são como que o pulmão do mundo. Enquanto, por um lado, a igreja corre, trabalha, faz, se doa e também reza, é claro. Por outro lado, nós temos a certeza e o respaldo destas comunidades que vivem o silêncio e vivem a oração intensa. E tudo isso só se tornou possível porque São Bento fez essa primeira experiência. Também nós invocamos São Bento contra todo tipo de ataque do mal, contra todo tipo de ataque do inimigo. E nós queremos nesta noite, rezando, pedindo a intercessão de São Bento, pedir para que ele nos ajude a superar e a vencer este grande mal que é o Covid-19, que o quanto antes a gente veja exterminado no mundo esse mal que tanto tem feito mal para a vida do homem, que tem ceifado tantas vidas e machucado também tantas outras. Que nesta noite São Bento interceda por nós, para que Deus venha sempre em socorro da sua humanidade, dos seus filhos. Depois a gente contempla a liturgia da palavra. E no Evangelho, Jesus nos recorda que o discípulo é aquele que faz o caminho do Mestre. Não somos chamados para sermos maiores do que o Mestre, mas para sermos seguidores do Mestre. E, como discípulos, a nossa sorte, às vezes, é a mesma sorte do Mestre. E contemplando a vida do Cristo, nós sabemos que a sua vida foi uma vida totalmente configurada à vontade do Pai. E uma vida que foi entregue, uma vida que foi ofertada pela vida do próprio mundo. Então, como Cristo, nós também somos convidados a cada dia nos sacrificarmos também, para que o mundo tenha vida e tenha vida em plenitude. Mas Jesus também recorda hoje, como vem recordando também durante esses últimos dias, que da mesma forma que perseguiram o Cristo, que falaram do Cristo, que mataram o Cristo, nós também, como discípulos, propagadores da Boa Nova, faremos também a mesma experiência. Jesus, é claro, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. E quem se lembra, dias atrás no Evangelho, quando Jesus expulsava um demônio, o povo daquele tempo dizia: é em nome de Beelzebu que ele faz isso, é em nome do mal. Então, se olharam para o Cristo e enxergaram nele o próprio demônio, com certeza conosco não será diferente. Seremos atacados, seremos perseguidos, seremos chacoteados, porém vale a pena perseverar. Temos que falar do Cristo com alegria, com fidelidade, com força, com coragem e sem medo, porque Jesus também dizia hoje:
não tenham medo daqueles que matam a carne, porque nada podem fazer para o espírito. Que a gente tenha medo de perder a própria vida por negligência cristã. Esse deve ser o nosso medo, mas não termos medo de falar do Cristo e falar também dos seus valores para o mundo, sabendo que testemunhando Jesus com a vida, a gente corre também o risco de sermos perseguidos. Aquilo que a gente aprende pela fé deve ser revelado ao mundo com toda a coragem. Não há nada de encoberto que não seja revelado. Não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Tudo aquilo que aprendemos pela fé deve ser anunciado com coragem, com alegria e sem medo da repressão, principalmente quando a gente fala de valores. No mundo tão marcado pelo contravalores, falar de valores de vez em quando é enfrentar toda uma corrente contrária, mas pela fé e seguindo o exemplo do próprio Cristo, nós não podemos ter medo. Não tenho medo, repito, daqueles que matam a carne, mas não podem matar a alma. Talvez podem nos roubar a vida, mas nunca nos roubarão aquilo que foi proclamado pela vida. E quando a gente olha para a vida da igreja, os mártires principalmente, talvez o martírio roubaram a vida de muita gente, mas tudo aquilo que foi feito pelo testemunho, pela palavra, pela fidelidade, ficou até hoje na nossa vida. E a igreja até hoje vive do exemplo de pessoas que não tiveram medo, que foram corajosos e tiveram esta coragem evangélica, lembrando que, sendo fiel àquilo que me foi proposto, falando do Cristo com alegria, automaticamente eu falo da sua vida para o mundo, e ele é muito claro: quem se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Falando do Cristo, nós também garantimos esta vida que brota de maneira plena a partir da eternidade, porque pela nossa fidelidade pregamos com alegria, pregamos com fidelidade, e um dia receberemos também como prêmio dessa fidelidade a coroa da vitória, como São Paulo já falava também em uma de suas cartas. Então, que o medo nunca seja presente na nossa vida quando falamos sobre o discipulado, mas que o medo seja forte na nossa vida quando nós temos consciência de que estamos negligenciando a nossa vocação de discípulos e missionários. Então, que Deus nos fortaleça, nos encha de coragem e com fidelidade a gente sempre leve para o mundo aquilo que recebemos pela experiência da fé. Amém.